Bom, pessoal, agora vamos fazer então uma revisão dos recursos. Hoje é aquela aula rápida que vocês, já sabem tudo, já estão afiadíssimos para a prova, mas vamos ver aí alguns pontos que pegam, alguns pontos que às vezes dão uma dúvida. E agora eu peço que é a hora aí de vocês verem essas questões, tá bem? Vamos começar então falando do recurso em sentido estrito. Deixa eu apagar aqui. Vamos falar um pouquinho aí do RSE, do recurso em sentido estrito. Qual artigo que vocês já têm separado aí, se a peça for RSE? Artigo 581 do Código de Processo Penal. Nós já vimos que tem alguns incisos do 581 que sofreram aquela revogação e que hoje o recurso cabível não seria mais o RSE, e se cair na prova vai ser que peça? Agravo em execução, certo? Então, o agravo em execução, você já vai fazer com base no artigo 197 da LEP, que é a lei número 7.210 de 84. Então, nesse momento, o que é importante vocês fazerem? Já dá uma olhadinha se no 581 tem remissão para o artigo 197 da Lei de Execuções Penais, que é a lei número 7.210 de 84. Combinado? Bom, nessa questão, o que você vai fazer também? Você vai avaliar e lembrar que tem que ter duas peças. Quais são elas? Interposição e razões. Vamos recapitular? Para quem é dirigida a peça de interposição? A peça de interposição é dirigida para o juiz que proferiu a decisão, a sentença que você quer atacar. Então, imaginemos que o juízo da 5ª Vara Criminal foi o juízo que proferiu a decisão que você não gostou, que você está recorrendo. A interposição vai ter que ser dirigida para o juízo da 5ª Vara Criminal. E as razões? Para quem vai julgar? Quem é que vai julgar um recurso em sentido estrito ou um agravo à execução? Tribunal de segunda instância. Na matéria estadual, vai ser o Tribunal de Justiça. Na matéria federal, vai ser o Tribunal Regional Federal. Combinado? Alguma dúvida aí? Lembra que o Tribunal de Justiça é dividido por estados e o Tribunal Regional Federal é dividido por regiões, certo? É bom vocês darem uma olhadinha quais são as regiões, porque isso não vai ter na lei. Vai que cai na matéria federal, você tem que saber. Bom, outra coisa que nós já havíamos dito é que na interposição tem que ter o juízo de retratação, que é o artigo 589 do CPP, tá? Tudo fácil aí até então? RSE é um recurso muito bom para cair na prova, porque os pedidos são objetivos, até pode ter preliminar, mas ele é muito menos detalhado do que um recurso de apelação, correto? No caso do recurso seguinte, alguma dúvida aqui? Não? No caso do recurso de apelação, que é o que vocês mais têm que saber para a prova, vocês também têm interposição e também têm as razões. O que tem de peculiaridade na questão da apelação? Tem muitos detalhes. Com certeza teremos preliminares, às vezes mais de uma. Nós já tivemos provas que tinha 3 preliminares, até 4. Então, aquelas que vocês já conhecem, mas de qualquer forma, é interessante você relembrar bem o que pode entrar numa peça de apelação. Na interposição, para quem que eu vou dirigir a peça de interposição de um recurso de apelação? Para o juízo que proferiu a sentença ou a decisão, porque cabe de decisão também, que você quer atacar. Então, por exemplo, se é o juízo da 1ª Vara Criminal, excelentíssimo senhor doutor, juiz da 1ª Vara Criminal. Se é o juízo do Tribunal do Júri, vai ser para o presidente do Tribunal do Júri, no caso de júri, né? Por quê? Porque já teve plenário, então já é o juiz presidente. E as razões seriam endereçadas para quem? TJ ou TRF. Então, na tua cabeça, eu estou aqui para facilitar a tua vida, né? Para ler no livro, para coisa, você estuda sozinho. O que você pode guardar? Que tanto no RSE, como no agravo à execução, como na apelação, as razões são dirigidas para o TJ ou TRF. Tranquilo? E a interposição para o juiz ACO, digamos assim. A única diferença é que vai ser que no agravo à execução, a interposição é dirigida para o juiz da
VEP, da Vara de Execuções Penais. Combinado? Aí você vai ter, não tem juízo de retratação na interposição da apelação, e o artigo pertinente é o artigo 593. Vamos lá no 593, artigo 593. Ele diz assim: caberá apelação no prazo de 5 dias. O inciso 1 e o inciso 2. Aliás, o inciso 1, vamos começar por partes. Das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular, aí é no caso de vara criminal. No inciso 2, decisões definitivas ou com força de definitivas proferidas por juiz singular nos casos não previstos no capítulo anterior. Então, se você tiver dúvida se é RSE ou apelação, o que você faz? Vai no capítulo anterior, que é o artigo do RSE, que é o 581. Se não tiver nada lá, subsidiariamente vai ser esse inciso 2, recurso de apelação, tá bem? E o inciso 3 é só no caso do tribunal do júri. No caso do tribunal do júri, seria a hipótese aí do inciso 3. E tem 4 alíneas. Deixa eu te chamar a atenção para uma coisa muito importante. O 593, parágrafo 3º. O parágrafo 3º, ele dá a entender que se a apelação se fundar no inciso 3, a linha D... Vamos voltar na linha D do inciso 3 para ver o que é. Quando for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, não é isso? Então, no caso do parágrafo 3º, se a apelação se fundar no inciso 3, a linha D deste artigo, e o tribunal adquém se convencer de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, dar-lhe-á provimento para sujeitar o réu a novo julgamento. Vamos dar uma paradinha aí para eu explicar isso para vocês, porque isso é uma apelação que pode cair na prova, como já caiu. Se você tiver uma hipótese fazendo apelação no júri, e se um dos pedidos principais for uma nulidade, é para anular o julgamento, que aconteceu uma coisa no plenário, inverter uma ordem, por exemplo, ou o juiz, por exemplo, não deixou a testemunha falar o que na hora que ela foi lá ser inquirida, enfim, alguma questão que leve para nulidade, no júri, você vai pedir como pedido principal para os autos descerem para ter um novo julgamento. Porque, olha só, nulidade do plenário no júri significa o quê? Que vai ter um novo júri, concordam? O Tribunal de Justiça, não estou falando de Tribunal do Júri, Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal, eles têm capacidade, digamos assim, para fazer um júri? Não, eles têm, é da função deles? Não. Então, se tiver que anular esse julgamento anterior, esses autos vão descer e lá na primeira instância vai ser feito um novo plenário. Deu para entender? Então, na prova, o teu pedido principal seria de quê? Pedir a nulidade e ter que reformular o julgamento. Quer dizer, os autos serem encaminhados para a instância inferior e fazer um novo plenário. Entendido isso? E aí vai fazer um novo plenário e vai ter um novo julgamento. É isso que ele está falando ali. Olha lá, dar-lhe-á provimento para sujeitar o réu a novo julgamento. Combinado? Tá bem? Bom, vamos voltar aqui. E aí você vai fazer... Lembra que nas peças de recursos, nas razões, tem que ter saudação. Estou dando uma relembrada. Ensino para vocês para botar o tal do emérito julgadores. Colocar o nome das partes, apelante, apelado, processo de origem, recorrente, recorrido, que o MP é normalmente o recorrido, normalmente o apelado, sempre que a ação for pública, tá bem? E aí você vai partir para os fatos, que todo mundo já sabe fazer a historinha, o mérito, antes de entrar no mérito, podem ter as preliminares e, por último, o pedido. O que pega normalmente aqui no recurso de apelação? Os pedidos são muitos. Vamos tentar recapitular quais são? Vou até botar na ordem aqui no código, tá? Então, coloca aí. Possíveis pedidos no recurso de apelação. Isso aí. Faz uma colinha lista dos pedidos. Bota assim, sem ser um embaixo do outro, para não parecer que é uma ordem, tá? Bota solto assim, sei lá. Tem um jeito aí. Olha eu, né? Coisa feia. Então, vamos lá. Pedidos no recurso de apelação. Primeiro, se tiver pedido de preliminar, não é isso? Aí você vai pedir
aquela história de pedir para colher a preliminar, dizer quais são, etc. Pedir absolvição com base em que artigo? 386 do CPP. Já deram uma estudada no 386, porque ele é confuso, então é bom, né, dar uma olhadinha. Depois, subsidiários. Alguma coisa do tipo, caso não seja absolvido o réu, aí o que você vai pedir? Vamos lá. Pena no mínimo legal, para aplicar a pena no mínimo legal. Pedir para aplicar uma atenuante. Tá dando para ler ali? Tá meio fraquinho. Deixa eu trocar aqui o pelô. Pedir para aplicar uma atenuante. Pedir para afastar uma agravante. Pedir para aplicar uma atenuante. Pedir para afastar uma agravante. Pedir para aplicar uma causa de diminuição de pena. Afastar uma qualificadora. Regime mais benéfico, que aí, de repente, caiu numa questão que a pena ficou menor, aí, portanto, regime mais benéfico. Pedir até para aplicar um sursi. Tá dando para ler ali embaixo? Vou botar aqui em cima o resto. Ou até conversão em restritiva de direitos. Então, olha só. Deixa eu botar alguns artigos aqui para te facilitar. Nos pedidos subsidiários. 59 do CP, que são aquelas circunstâncias judiciais. Então, seriam aproximar mais do mínimo se as circunstâncias forem favoráveis. Atenuante, aí você pode colocar com base no artigo 65, muito bem, do Código Penal. Afastar uma agravante, aí seria tirar aquelas agravantes do 61, do Código Penal, 61 e 62. 61 e 62. Causa de diminuição, não tem como te dar um artigo porque está espalhado pelo Código, tá? Sempre que o legislador fala fração, diz quanto vai diminuir expressamente, 1/3, metade, já sabe que causa diminuição, tá? Afastar para uma qualificadora, que normalmente são aquelas qualificadoras que vêm com a pena mínima e a máxima diferente daquela pena base do crime. Por exemplo, no homicídio, a pena base é de 6 a 20 anos. Se ele for qualificado, se ele tiver qualificadora, você vai lá para o parágrafo 2º, é de 12 a 30. Tá bem? Um regime mais benéfico, aí você pode colocar o artigo 33 do Código Penal. Ele vai falar de quais são os regimes. Tem o parágrafo 1º, tem o 2º. Estou te dando um norte, né? Do sursi, você pode colocar artigo 77 do Código Penal e conversão em restritiva, artigo 44. Você poderia ainda falar, por último, numa suspensão condicional do processo, artigo 89 da Lei 9.099 de 95. Deixa eu ver se a minha explicação ficou clara. Eu não estou dizendo que vai ter isso tudo numa questão, numa peça única. Não sou maluca. Mas são possibilidades que você pode ter. De repente, vai ter o pedido de afastar uma agravante, um regime mais benéfico e uma conversão. Enfim, são possibilidades dependendo do enunciado. Outra coisa, nada cai de paraquedas no pedido. Se você vai pedir uma dessas coisas no pedido, você tem que fundamentar onde? No mérito. Ah, eu vou pedir para afastar uma qualificadora lá no pedido. Então, lá no mérito, você falou sobre essa qualificadora, por que ela não cabia, por isso e aquilo outro. Lá no pedido, você transforma isso fazendo um pedido. Entendido? Então, ó, primeiro pediu para colher as preliminares, depois o quê? A ordem mais ideal, digamos assim, a ordem ideal. A absolvição não é mais sumária, evidentemente, a absolvição no 386. E os subsidiários, caso seja mantida a condenação,
Aí vê o que de acordo com o enunciado tem como possível. Possibilidades, pedir para colocar a pena no mínimo legal. Aí, de repente, se a pena vai cair no mínimo legal, essa pena é 1 ano, já vai caber o quê? Suspensão condicional do processo, entenderam? As coisas você tem que explicar. Afastar uma agravante, pedir uma causa de diminuição, afastar uma qualificadora, enfim, até requerer a conversão em restritiva de direitos se preencher os requisitos do 44, são possibilidades. As preliminares são aquelas mesmas que nós já estudamos, que vocês já estão sabendo. Quais são? Nulidades, que mais? Causas de extinção da punibilidade, ausência de uma condição da ação, ausência de um pressuposto processual. Essas duas últimas são mais difíceis aqui na apelação, mas, de modo geral, são as preliminares que nós vamos atacar. Combinado? Ficou claro isso? Dá para desenrolar lá na hora da prova. Por isso que eu brinco e digo que o que mais vocês têm que treinar é a apelação. Porque se tu sabe fazer isso aqui, pô, RSE vai ser moleza, grave execução vai ser moleza. Tá bem? Saindo dessa, que é a mais caível, digamos assim, entraríamos no RSE que nós vimos e no agravo. São as 3 que têm possibilidade. Vamos só comentar um pouquinho dos outros recursos, das peças deles, né? Até para que cair alguma questão, vocês já estão valendo. Dos embargos de declaração, a gente viu que é uma peça única, lembram? Que é um endereçamento único para o juiz que proferiu a sentença, se for de sentença, ou para o desembargador relator do acórdão, se for no tribunal. Quais são os artigos cabíveis? 382, dá uma conferida aí se vocês marcaram. 382 no caso de sentença e 619 no caso de acórdão. Ok? E GCRIM, também cabe no GCRIM, é o artigo 83 da Lei 9.099. Aliás, falando de GCRIM, lembra que a apelação, que é o recurso que a gente acabou de ver, também cabe no GCRIM. Aí não seria no 593 do CPP, seria com base na Lei 9.099, no artigo 82, tudo bem? Outra coisa diferente no GCRIM, quem é que vai julgar no GCRIM? Tem tribunal? Não, é uma turma recursal criminal, tá bem? Bom, então, depois dos embargos de declaração, que são naqueles casos específicos da lei, nós temos os embargos infringentes e de nulidade, que eles vão caber na hipótese de decisão que não unânime. Tem interposição e razões também. Para quem que nós vamos endereçar uma interposição dos embargos infringentes e de nulidade? Para o desembargador relator. E as razões, tribunal. Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal. Tem o artigo, dá uma olhadinha aí, artigo 609, parágrafo único do CPP. 609, parágrafo único do CPP. Ok? Depois, nós temos aí a história do ROC, que não é o ajudante do Silvio Santos, recurso ordinário constitucional, que é cabível quando, hein, galerinha? Quando tem decisão denegatória de habeas corpus feita por algum tribunal, certo? E aí nós temos uma lei, lembram disso? E na Constituição que vai tratar, que é a Lei 8.038 de 90. Artigo 30, por exemplo, vai até o 32, mas precisamente, né, mais precisamente o artigo 30, vai tratar da história do ROC, tá? O ROC são aqueles recursos, né, que são julgados em Brasília, nos tribunais superiores. Então, as razões ou vão ser para quem? Para o STJ ou para quem? Para o STF. Se eu estou mandando as razões para o STJ, é porque a interposição foi para baixo. Quem era? Para o presidente do TJ. Vamos raciocinar, ó, ver se ficou claro. Vou endereçar... Cadê? Vamos fazer um quadrinho aqui. Posso apagar aqui os pedidos? Posso? Olha só. Se a interposição foi para o juízo anterior, seria para o presidente do TJ ou do TRF. As razões vão para o STJ,
Beleza? Nesse meu exemplo, o TJ do estado tal teria negado o habeas corpus. Entenderam? Aí eu vou endereçar a interposição para ele, que vai fazer o juízo de admissibilidade, e as razões vão ser para o STJ, que é quem vai julgar. Se aqui a interposição é para o presidente do STJ, é porque quem negou o habeas corpus foi o STJ. Aí as razões seriam para o STF. Ficou claro? Então, ó, já sabe, guarda o seguinte: razões no recurso ordinário constitucional são sempre para um tribunal superior, ou STJ ou STF. Se eu estou mandando para STF, não tem lógica de eu dizer que ele que vai fazer a interposição. Eu vou fazer a interposição também para ele. Eu faço a interposição para STJ, para o presidente, e o STF vai julgar. No caso de mandar para o STJ, o STF vai julgar. No caso de eu mandar para o TJ, aí o julgamento seria no STJ. Entendido? Artigo da lei 8.038, que acho que vocês já deixaram separado aí, e artigo da Constituição, que trata dos tribunais superiores, 102 e 105 da Constituição. Tá bem? No mais, a gente teria como caível aí, que já caiu, a revisão criminal. A revisão criminal, o que ela vai ter de peculiar? Que tem que ser a partir do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. E especificamente em que casos? Do artigo 621 do CPP. Olha lá o teu 621, porque esse rol é muito taxativo, é taxativíssimo ao máximo, e vê se 621 já está marcado. Tem que ser com base no 621. Uma prova nova, por exemplo, uma nulidade que só veio à tona depois. Por quê? Porque nem sempre, eu sempre digo isso para vocês não esquecerem, que nem sempre, quando ele fala que já teve trânsito, quer dizer que vai ser revisão. Lembram disso? Ele pode falar na questão, no enunciado da peça, enfim, que já teve trânsito, e você, revisão. Não necessariamente. Ele pode falar isso e pode dizer que o cara já cumpriu pena, que já está cumprindo e tem bom comportamento, alguma coisa. Aí o que seria? Requerer um benefício para o juízo da VEP. E vou além. E ele pode dizer que o advogado já até requereu esse benefício e que o juiz da VEP negou. Aí seria o recurso de agravo em execução. Pegaram? Então, seria um simples pedido de livramento condicional, um pedido de progressão de regime, uma peça simples, pedida justamente para isso. Alguns alunos até me perguntaram da carta testemunhável. Tá? Vou até passar um modelo da carta testemunhável para vocês, só para vocês verem o jeitão. Não vai cair como peça, evidentemente, mas só para vocês até descartarem. Às vezes o aluno está fazendo um enunciado e pensa assim, eu não sei que recurso, eu acho que não é nenhum, acho que é aquele. Carta... Não, o que seria carta testemunhável? A carta testemunhável é um recurso do recurso. Então, você entrou, por exemplo, com o RSE e o juiz negou, não deu seguimento ao RSE. Você pode entrar com a carta testemunhável para mandar ver, para ver se empurra, digamos assim, o RSE, tá? Seria um recurso do recurso. Tem uma peculiaridade que é a interposição poder ser dirigida ao escrivão do cartório. Nem precisa ser dirigida ao juiz, mas nunca caiu na prova, assim, né? Evidentemente, mas se cair alguma coisinha, já sabe que também tem o prazo, tem tudo na lei. É artigo 639 e seguintes do CPP, tá? Mas, sinceramente, eu acho que vocês têm que dar aí realmente uma prioridade na parte de recursos para apelação, sempre em primeiro lugar, é a queridinha da FGV, a apelação. E, em segundo lugar, o RSE, tomara que inverta isso, de repente cai um RSE. Mas, assim, eu não sei se vocês concordam comigo, eu sempre vou preparada para o pior, porque aí vem o melhor você... Ai, que alívio. Imagina você ir lá achando que é a mais fácil de todas, né? E aí cai uma apelação. Não é que seja mais difícil, mas é mais detalhada. Então, é melhor você estar preparada para o pior, treinou bem o pior, vem uma outra, pô, você faz muito mais relaxado. Mas, assim, a certeza que eu tenho é que vocês vão fazer a prova e tenho certeza, vão lembrar. Pô, eu me lembro da professora falando isso, eu lembro do professor Edésio falando isso. Isso te dá uma segurança, porque você vê que as coisas que estão ali são coisas que você viu, né? No teu estudo, no dia a dia, quando você estava revendo a matéria.
Isso não parece não, mas vai te dar uma segurança. Não vão inventar uma peça na hora que não existe, que a gente não tenha visto. Não vão inventar uma tese que vocês não tenham visto. Isso vocês podem ficar tranquilos. E, no mais, é estudar muito pouco na véspera da prova, que eu já tive alunos brilhantes que ficaram tão cansados de ter estudado tanto. Essa prova não é do tipo que você estuda na véspera, vocês estão cansados de saber. O estudo já tem vindo. Na véspera, cada um age de uma maneira. Tem gente que não gosta de ver nenhum livro. Tem gente que vai ficar mais calmo se der uma estudadinha. Mas uma coisa leve, que não vai te preocupar. Fica longe daquele povo que é baixo astral, que fica... Você estudou carta testemunhável lá no júri? E você... Não, caraca, que peça é essa? Vai chegar naquela hora, eu nem vi. Então, quer dizer, não tem isso. Vocês estão preparadíssimos. Agora é rever o código, dar uma olhadinha para ver se está tudo ali em cima. Levar um lanchinho que você esteja acostumado na hora da prova. E eu já vi de tudo. Já teve aluno que chegou para mim que nunca tinha tomado nada, foi tomar um floral, que não sei quem ensinou. Aí, na hora da prova, eu disse que ele fazia assim. Nunca tinha tomado, imagina. Você não sabe qual vai ser a sua reação, né? Às vezes, um remédio que para uma pessoa não dá nada, para outra dá um sono ou dá mal-estar. Não vai deixar para fazer isso na véspera da prova. Fazer o que está acostumado, tomar o que está acostumado, enfim. Acho que você sabe o teu termômetro aí do que é melhor para fazer, tá bem? No mais, eu vou estar super em pensamento com vocês. Eu tenho certeza que vai dar tudo certo. E já deu, e a gente vai realmente comemorar daqui para frente, tá bom? Deixa eu chamar o professor Edésio aí, que vai ficar com vocês aí no final da aula.